Por experiência própria, eu acredito que o contador pode trabalhar em qualquer área da empresa, desde que ele tenha conhecimento dos processos contábeis financeiros da empresa. Quanto maior o conhecimento financeiro, mais fácil ele vai ter condição de fazer a gestão contábil e financeira de qualquer empresa. Porque um detalhe primordial é, o administrador, para ser um bom administrador, precisa conhecer contabilidade e finanças. E geralmente eles não são muito fanáticos. Até tenho como experiência de vida que eu dei aula em graduação, no curso de administração, e os alunos faziam o sinal da cruz quando eu entrava na sala de aula. Eu já fiz administração para não ter contabilidade. Aí eu falava assim, exatamente, mas quando você for administrador, se não tiver contabilidade, você não vai saber administrar. Então, o princípio básico é ter um conhecimento primordial sobre processos financeiros, processo de gestão. Isso que é o principal parte para o contador, saber que ele tem que fazer a função dele dentro da administração, dentro da gestão e, quiçá, gols maiores dentro do processo. O contador ele precisava saber fazer débito e crédito, essa era a função que as pessoas tinham. E eu lembro em 2008, quando eu tive aula com o Sérgio Diodispos no mestrado, ele disse o seguinte, o contador não sabe vender o teu negócio. E quando ele falou isso, todo mundo ficou olhando um para a cara do outro, e aí nós entendemos o seguinte, porque o pessoal acha que o contador só faz débito e crédito e só faz razão e balancete. Mais do que isso. Hoje, um profissional de contabilidade tributária é essencial em qualquer tipo de empresa. Hoje, um contador que conheça de contabilidade gerencial, que consiga fazer orçamento, projeção, avaliação, tudo isso é necessário em qualquer empresa. E o contador hoje que não sabe regras do IFRS, International Financial Report Standard, está morto. Então, o principal é saber, é conhecer a atividade, e tem uma coisa que é mais essencial que tudo isso. Como nós mudamos a contabilidade para forma, da essência do que era a forma, então a essência é o seguinte, precisa entender o negócio, entender como é feito, como é administrado, como é gerenciado, para que a informação contábil possa reproduzir aquilo que a empresa está fazendo e mais, atender partes interessadas, funcionários ou colaboradores, sócios, investidores, governo e todos fornecedores e clientes, todos eles dependem hoje do profissional de contabilidade fazer com honestidade e com boa praticidade a sua função. A maioria das pessoas com quem eu tenho trabalhado são praticamente analfabetos funcionais. Leem e não interpretam o que leem. E não sabem escrever. É impressionante a quantidade de solicitações erradas, a quantidade de relatórios mal escritos, e-mails, então, com solicitações que ele não faz ideia de como escreveu e a pessoa interpreta bem pior. Então, hoje, o profissional tem que saber escrever e saber passar o recado. É da mesma forma que nós estamos fazendo esse trabalho agora. Existem maneiras e maneiras de apresentar a mesma coisa. Tem maneiras que as pessoas vão entender melhor, tem maneiras mais técnicas e às vezes nem a técnica é aprendida adequadamente. Então, é essencial saber ler e saber escrever. Mas só sabe escrever aquele que lê. E nós não lemos porque é um tal de zap, é um tal de Messenger do Facebook, e aí, fazendo, tem que ler, e coisas técnicas e interpretativas pro negócio. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Para trabalhar na contabilidade, não sabia nem falar.
Aí eu fico preocupado como uma pessoa dessa vai solicitar alguma coisa para alguém se não sabe falar. Como que eu vou fazer um relatório para apresentação para a diretoria se eu não sei escrever? Então eu fico entendendo que às vezes não é só número. Eu dou aula das questões, explico para as pessoas, e você precisa ter didática, você precisa convencer as pessoas. Sabe por que muitos sistemas contábeis não funcionam? Porque o contador não sabe explicar o que tem que fazer. E aí, é por isso que quem usa droga e usa TI tem um apelido de usuário. Porque a gente vai usar aquela droga que a gente ajudou a desenvolver. Então, se eu não sei explicar, se eu não sei comandar, se eu não sei orientar, que tipo de profissional sou eu? Que a contabilidade, com todo perdão da palavra, é a coisa mais simples do mundo. Fazer as pessoas entenderem que é complicado. Para o profissional que domina a contabilidade, para ele a coisa é normal. Sentou, vai fazendo, contabiliza, registra, gera relatório. Só que e para explicar para as pessoas? Eu falei hoje de manhã, até numa aula que eu dei. Você quer aprender a ensinar as pessoas? Explica para sua mãe o que você faz. Se a sua mãe conseguir entender que tipo de atividade você faz, o que você faz, você vai conseguir explicar a sua função, sua atividade para qualquer uma pessoa. Porque às vezes a mãe, principalmente a minha, com quase 70 anos de idade, eu fui explicar para ela o que um auditor faz. O que um perito contábil faz. E vocês podem não acreditar. Ela já sabe o que eu faço. Pelo menos agora ela já descobriu que eu não trabalho com narcotráfico. Meu negócio é coisa séria. Não utiliza o português, não utiliza a língua portuguesa, ela utiliza relatório. E outro dia eu disse num cliente meu, se você manda um relatório para alguém e chega antes do e-mail para explicar o relatório, você precisa mudar a forma como que você fez o relatório. Agora você imagina utilizar a informação da língua portuguesa. Vocês estão começando agora, são novos, então para esse público eu faço questão de falar, leia muito, escreva muito. A prática leva à perfeição. Você nunca sabe quando você vai ter que conversar com alguém, se você não tem vocabulário, se você não tem esses argumentos, vai convencer quem que aquilo está correto, se você não entende o procedimento, não entende como faz. É assim que aprende. Ninguém começa do topo. Eu comecei como técnico contábil, para ser depois analista contábil, pleno, para virar sênior, para virar supervisor. Por conseguir, nos meus 35 anos de idade, ser gerente de contabilidade. E sempre escutando os mais velhos no que tange a elaboração de relatório, formulários e como escrever. Imagina, você é um contador que precisa escrever um relatório de alguma coisa, descrever alguma atividade e tem dificuldade de escrever. O que as pessoas vão ler? O que elas vão interpretar? Pega textos técnicos de algumas publicações e leia para ver se você consegue entender aquilo. Tem contador que não sabe fazer, ele escreve techniquez e esquece da língua portuguesa. Tem que levar a publicação, simplicidade. As pessoas têm que ler, as pessoas têm que ouvir e elas precisam entender o que você fala. Porque senão é palavra jogada ao vento e palavra jogada ao vento. Uma coisa que eu vou dizer assim para vocês que não posso garantir, mas eu posso garantir, empresa nenhuma no mundo vive sem contador. Seja ele próprio, seja ele terceiro. Primeiro porque nós temos a contabilidade societária, nós temos a contabilidade tributária. Por si só, qualquer empresa que comece hoje, independente do seu processo, seja governança, o que ela tiver, ela tem que ter um contador societário, um contador tributário, até porque nossa carga tributária demanda esse profissional. Para vocês terem uma noção, as empresas são liquidadas entre processo falimentar e quem continua lá? O contador. Ele fica 3, 4 anos ainda na empresa fazendo todo o processo, porque sem contador não fica.
Estabilidade de emprego não é garantia. Estabilidade de emprego é capacidade e condição da empresa manter isso, mas emprego não falta. E pelo contrário, temos muita falta de mão de obra com pessoas especializadas que entrem na empresa e garanto que a coisa funcione. Então, se vocês estão agora nessa fase da vida, é hora de se capacitar e poder apresentar alguma coisa lá na frente. Eu lembro meu professor de contabilidade, no primeiro ano de faculdade, disse para mim assim: você pretende seguir a carreira? Eu falei: pretendo. Então você faz o seguinte, entra numa empresa, você nunca trabalhou em contabilidade, eu quero te oferecer, aceita. Você vai receber para aprender. Eu falei assim: esse homem é doido? Ou não? Peraí. Vou receber para aprender isso. E aí quando você terminar a faculdade, com 3 anos, né, 4 anos de faculdade, ao final do 4º ano, você já tem 3 anos no mínimo de experiência e está formado e vai poder oferecer alguma coisa para alguém no seu trabalho. E estuda muito. A todo dia muda a legislação, muda a regra e você tem que estar acompanhando. Contador que ainda é guarda-livro, vampiro suga. Esse é o meu recadinho. Sabe, isso que parece simples, tá? Mas não é. O contador precisa entender de como fazer orçamento, de como questão tributária, mesmo que ele não siga a questão tributária, vai estar sempre envolvido com isso. Controladoria, curso de gestão de negócios, cursos de controles internos, curso de gestão de riscos. Dei aula em MBA, que os contadores não sabiam o que eu estava falando. Eu achei que eu estava falando mandarim, alguma coisa parecida. Porque gestão de risco, porque as pessoas estão tão fechadinhas na caixinha, esquecem de pensar fora da caixa. Então, a questão básica é esta, além, que eu sei que vai acontecer alguma pergunta futura, mas eu vou aproveitar. Estuda inglês, viu, criatura de Deus? A língua inglesa pode parecer difícil, mas hoje não existem vagas de emprego sem que tenha conhecimento de língua inglesa. Até por questões de legislação, até por questões de trabalho. Eu perdi uma oportunidade na minha vida, acho que foi em 1994, para trabalhar num banco multinacional, porque eu não tinha inglês. Daquele dia em diante eu prometi que eu nunca mais perderia oportunidade nenhuma na vida por causa da língua inglesa. Comecei a fazer inglês na hora do meu almoço. Voltava com o livro de inglês no braço e um sanduíche na mão, porque não tinha tempo de almoçar. Mas eu falei, esse troço não vai me atrapalhar mais não, vou fazer. E aí em 99 fui fazer um curso fora. E voltei de lá com inglês fluente. E depois nunca mais perdi oportunidade nenhuma. Que a pós-graduação tem que ser realizada pelo menos 2 ou 3 anos depois da conclusão da graduação. Primeiro, porque você tem que ter uma bagagem. Tem pessoas que terminam a graduação, não trabalham na área efetiva e vai fazer a pós-graduação, e o professor na pós-graduação fala com você como se você já exercesse a atividade. E aí você perde certas coisas que você não tem aquela bagagem. Então o ideal é que você termine a graduação, fique pelo menos 2, 3 anos vivenciando a atividade, para depois procurar uma pós, para procurar uma elevação melhor do teu processo. E a pós-graduação, eu sou professor de pós-graduação, acho que só em 10 pós-graduações que eu dou aula. E às vezes eu vejo muita gente que acabou de sair da graduação, vai fazer a pós e não aproveita, porque eu estou falando ali para profissionais que já exercem atividade e você tem condições de discutir se é certo, errado e como melhorar. Se você não tem bagagem, discute o quê? O que que você fala? Aí você fica na posição passiva de só ouvir e assume aquilo como uma verdade, que às vezes também não é a verdade. Então você tem maneiras de fazer essa busca na melhoria. Então, lógico, tem que estar sempre estudando, estar sempre evoluindo o teu processo, que muda muitas coisas, né?
Até outro dia, numa apresentação numa faculdade, eu apresentei lá, olha, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, sou pós em Auditoria e Perícia e sou mestre em Ciências Contábeis pela PUC. E aí tinha lá, certificação internacional em risco e controles, certificação em segurança da informação. Perguntaram o que levou um contador a partir para a segurança da informação. Eu falei assim, trabalhei em auditoria e precisava auditar. E para poder auditar, preciso conhecer. Se eu não conheço, que tipo de auditor eu sou? E nos meus cursos de auditoria, eu pergunto para a pessoa, sabe fazer arroz? Se a pessoa falar não, o que oferecerem para você, você come e agradeça. Porque para poder criticar o arroz de alguém, você tem que saber fazer igual ou melhor. Então, para ser auditor, para ser um contador, para poder criticar e poder melhorar os processos, precisa conhecer. Quanto mais você conhecer, mais bagagem dá e mais liderança te permite. Porque a liderança é conhecimento, é aquilo que você pergunta e a pessoa tem que te trazer conhecimento. Se ela agrega conhecimento, se ela melhora o processo, com certeza você vai respeitar muito mais o profissional que você está falando. E é isso que tem que saber. Não para. Eu tenho hoje quase 48 anos de idade e não parei de estudar. Estudo todo dia, compro livros o tempo inteiro. Tudo bem que agora eu compro menos que antes, mas eu compro muito livro, continuo lendo para ver o que o pessoal tem falado, o que está acontecendo, até para que eu me mantenha atualizado. Eu costumo, pelo menos de manhã, ler dois jornais e algumas manchetes aí para manter atualizado sobre a minha função, sobre a minha atividade, sobre a minha profissão. Porque se a gente acha que nós já alcançamos tudo, porque assim, ó, você vai subindo, 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 bom, chega no ponto, e agora? Agora você tem que se manter lá em cima. Porque ao primeiro vacilo por descuido, por desconhecimento, você começa a descer, e aí não volta mais. Porque aí a gente perde a humildade de assumir que está fazendo a coisa errada.